Boa tarde, pessoal. Tudo bom com vocês? Boa tarde. Para quem não me conhece, eu sou Wesley Correia. Esse aqui é o meu amigo Elisandro. Nós vamos falar um pouquinho com vocês hoje à tarde a respeito do SPF V3, tá? Um assunto muito importante que tem mexido com muita gente, muitos provedores de acesso, devido à necessidade de se trabalhar com IPv6 nas redes atuais. E nós vamos abordar um pouquinho de como trabalhar, como usar o SPF V3 nos microtics na sua rede que você já tem hoje rodando lá no seu provedor de acesso. Antes de começar, algumas considerações que a gente acha importante fazer com relação à implementação do IPv6. A gente, em alguns momentos, foi taxado até como terrorista, né? Como quem tenta implantar o terror para vender o treinamento de IPv6, ou seja, a consultoria para implementação. Mas o fato é que desde 2009, o NIC-BR fornece de graça um treinamento IPv6. Um treinamento que custa mais de R$3.000, e o NIC-BR vem fomentando isso com recursos próprios desde 2009. Né? Hoje, a gente tem, inclusive, na rede do Wesley, que é o 4º AS brasileiro, com maior visibilidade IPv6 no Brasil, em momentos de pico aí, chega a 40%, 50% já em IPv6. A gente tem outro problema também com relação a alguns fabricantes que acabam dizendo que não tem conteúdo em IPv6, o que não é verdade, né? E isso a gente pode garantir simplesmente lembrando que todo o Google e todo o Facebook entregam e preferem IPv6. Correto? E também falando a respeito dessa questão aí, algumas operadoras já estão sem estoque IPv4 público para entrega. Um caso que eu conheço pessoalmente é o caso da TIM, no Rio. A Live TIM não tem mais IPv4 público disponível para entrega aos seus assinantes e já está recorrendo ao Carrier Grade NAT, que é um recurso que a gente, quando é provedor pequeno, usa muito, é um NAT, usa IP privado, então isso te limita muito. É claro que no caso deles, eles acabam usando 10 IPs privados, 20 privados para cada público. Eles fazem um NAT um pouco mais refinado, mas nunca vai deixar de ser NAT. Aí uma breve apresentação sobre quem somos nós. Eu sou empresário da área de telecomunicações, já presto consultoria e trabalho na área de redes há mais de 10 anos, ministro treinamentos também. Eu também, né, na área de consultoria, a provedores aí há mais de 13 anos já no mercado, né? E em questão de treinamentos, eu sou o proprietário da Pacheco Tecnologia, o Wesley da Telecom Consultoria em Treinamento, e dessa nossa parceria nasceu a Network Education, que é uma empresa de treinamentos, e por isso, né, a gente está junto hoje aqui, apresentando para vocês. Muitos devem se perguntar, né, por que do IPv6? Mas por que vocês estão falando IPv6, em IPv6? Qual é a real necessidade disso hoje? Nós trouxemos alguns gráficos que retratam como está o estoque atual de IPv4 e como está a necessidade de se usar o IPv6. Olha só como está o status de esgotamento de endereços públicos V4 disponíveis nas entidades regionais de alocação. Nós temos ali, ó, o AFRINIC, o APNIC, o ARIN, o RIP-NCC e o LACNIC, que é responsável pela América Latina e Caribe, que sublocou a parte de gerência de recursos de numeração para o NIC-BR. E nós vemos que o AFRINIC ele já esgotou. Ou seja, na África já era, IPv4 já não existe mais público para delegação para SNs, novos ou antigos que necessitem de uma alocação adicional. E nós estamos indo pelo mesmo caminho. A estimativa é que até o primeiro trimestre do ano que vem já não tenha mais disponibilidade de IPv4 público para alocação adicional em ASNs brasileiros. Para novos ASNs terão disponíveis somente prefixos /24, ou seja, para quem já tem uma rede aí grande,
não dá para nada. Então, é necessário correr atrás do prejuízo ontem. Hoje já estamos atrasados. Quem tenta tirar um AS hoje já vê bem, já sente, né, o impacto do término da quantidade de IPv4 disponível, né? Hoje recebe aí no máximo 1/22, enquanto no IPv6 a gente recebe um ASN novo, recebe o equivalente, o que a gente tem globalmente falando em IPv4. Então, né, é uma quantidade absurda de endereços. Né? Exatamente. E um ponto importante é que hoje, se você estiver tirando um ASN novo e não tiver um projeto de IPv6, o seu ASN não sai. Então, se você não tiver um projeto, um plano de implementação de IPv6 em, no máximo, 12 meses, o seu ASN não sai. Se o seu provedor, a sua operadora, não te entrega IPv6 nativo, o NIC-BR te pergunta, mas como é que você vai anunciar isso? Então, você tem que dar o seu jeito, senão a alocação simplesmente ela não sai. E olha só, a quantidade de endereços restantes, ela nos mostra que simplesmente chegou ao fim. Na IANA não tem mais bloco disponível para dar para RIR nenhum. Ou seja, não tem mais nada para dar para ninguém e quem tem o estoque está segurando porque ainda tem muitas empresas pequenas, muitos provedores regionais que estão precisando melhorar a qualidade do seu serviço e precisam fazer a alocação de ASN e ainda precisam de prefixos V4 públicos. Então, esse estoque está espremido e está sendo alocado com muita cautela a quem realmente precisa e sabe o que fazer com esses endereços. Com relação também ao que a gente estava falando, ao que tem disponível já hoje em IPv6 na internet, né? Aí tem um ranking, né, do uso de IPv6 dos sites brasileiros, né? Chegou a 15%, depois baixou um pouco, mas falando, né, a nível de Brasil, eu considero que já é um número, né, significativo. Tá? Interessante nessa lista de sites ali, que por mais que não exista uma quantidade muito grande de sites hoje com IPv6 nativo, a maioria dos grandes geradores de conteúdo, que são quem impactam diretamente no consumo dos provedores de acesso hoje, que chamam-se Google, Netflix, Facebook, eles já estão com IPv6 nativo há muito tempo. Então, o YouTube, se você acessa, você já acessa em IPv6. Netflix, você já acessa em IPv6. Facebook, se você quiser fechar um peering bilateral com a ASN do Facebook no IXBR de São Paulo, você só fecha em IPv6. Se você quiser fechar um peering bilateral, uma VLAN bilateral em IPv4, eles não fecham. Então, quem gera conteúdo hoje massivo na internet já está em IPv6. O resto vai mudar com o tempo. E prefere IPv6, né? Se tu tiver pilha dupla, a grande maioria, como o Facebook, tem IPv4 e tem IPv6, a preferência do acesso dele é para o IPv6. O SPF V3, ele é definido na RFC 5340. Ele foi uma atualização do protocolo SPF V2, que rodava no IPv4. Ele precisou de algumas modificações, até para aceitar o tamanho do endereçamento, porém, as características básicas do protocolo SPF, elas foram preservadas, como o anúncio de interfaces, anúncio de estados de link, networks, eles foram preservados. Porém, foram necessárias algumas mudanças para comportar o novo protocolo de acesso e também para o aumento, né? Porque o prefixo IPv6, ele contempla muito mais endereços do que um prefixo IPv4, que é normalmente alocado para provedores de acesso para empresas de telecomunicação. Então, foram necessários alguns ajustes simples no protocolo para que ele passasse a suportar o IPv6. Desde a versão 3, beta 10, o pacote IPv6 ele já está presente no Router OS. Isso já denota que a MikroTik tem trabalhado bastante na adequação do seu sistema para que o IPv6, junto com as suas adjacências nos protocolos de roteamento, tanto o BGP4 com suporte ao IPv6, como o SPF V3, eles suportem esse novo protocolo de internet. Então, dessa forma, a simplicidade do Router OS, aliado com o desenvolvimento da equipe da MikroTik, tem trazido muitas vantagens no que diz respeito à implantação e à disseminação do IPv6 nas redes.
E quais são os pré-requisitos para fazermos o IPv6 rodar nas redes que nós já temos hoje, que rodam o MikroTik? Basicamente, nós precisamos ter um router OS. Se for em laboratório, podemos usar o CHR para testes no GNS3. Inclusive, no blog do Pacheco, quem não tem acesso aí, depois pode falar com a gente que a gente dá o endereço, já tem a máquina virtual do VirtualBox prontinha ali na faixa, é só baixar, vincular no GNS3 e botar para quebrar aí que vai fazer o laboratório certinho. O pacote IPv6, normalmente ele vem desabilitado no router OS, tem que ir lá em System Packages, habilitar o pacote e reiniciar o sistema para que ele esteja ativo. E também precisa de um prefixo para uso. Se você é um provedor de acesso, não tem um ASN, não tem um prefixo para uso, mas quer experimentar, pode usar o prefixo de documentação da RFC 3849, que é o 2001 DB8:2.2/32. É um prefixo muito usado para documentação, mas pode também ser usado para teste, para laboratório, sem problema algum. Um ponto muito positivo aí que a MikroTik contribuiu, né, foi com essa versão para cenários emulados, né? Para quem ministra treinamentos ou para quem quer emular, né, ou simular um cenário antes de, para não ficar brincando na rede, né, foi incrível aí o que eles fizeram liberando essa versão, que tu consegue atualizar. Ela tem algumas limitações, uma delas eu acho que é, se eu não estou enganado, que apenas as interfaces têm 1 mega, né, de banda, tu não consegue passar mais do que isso, mas isso para um cenário emulado, né, para um cenário lá dentro de um GNS, dá para fazer tudo tranquilo. E o mão na massa, que é a parte mais interessante quando nós falamos de OSPF v3, quando nós falamos de conhecimento e de laboratório. Dispondo dos itens previamente citados, basta começar a fazer os laboratórios. Não precisa de nada muito sofisticado. Se você tiver 2 RBs ou 2 máquinas virtuais, você já consegue levantar um cenário simples, básico, em OSPF v3 para fazer o teste. Você precisa de pelo menos um link entre elas. Se for no GNS, pode ser um link virtual. Se for 2 RBs, basta um cabo interligando as interfaces. Aí nós temos um cenário proposto, que foi um cenário que nós usamos lá para teste, né, onde nós temos 3 RBs cascateadas e 2 hosts. Nós temos a RB1 com o endereço de interfaces, da interface que está ligada ao host. Percebam ali que o host 1 ele tem um endereço do mesmo prefixo /64 da Ether 1, porque está ligada diretamente. A Ether 5 está ligada na Ether 1 da RB2, então eles dispõem de um outro prefixo /64. E como toda rede OSPF que se preze, uma interface de loopback para facilitar a gerência, para facilitar a manutenção. E assim sucessivamente, como nós vemos aí no slide, sendo que lá no host 2 já é outra rede completamente distinta do host 1. Ele já faz parte da rede 2001 DB8:2.2/64. Então, dessa forma aí, com as configurações que nós vamos passar a seguir, você consegue conectividade direta entre o host 1 e o host 2. ICMP, ping direto, tanto entre os hosts como do host diretamente para os endereços de loopback ou de interface de cada um dos roteadores presentes no cenário. Aí nós deixamos os scripts, tá, pessoal? A gente recomenda, tá? Quando a gente coloca o script aí, eu fico com uma dor no coração enorme do Ctrl+C, Ctrl+V, porque muita gente copia, cola sem saber o que está fazendo. Tá? E com isso aí, daqui a pouco vai lá e vai falar assim, pô, o Wesley botou um negócio lá no slide lá e que pá, não funcionou e fez uma cagada na minha rede. Entendam antes de fazer, estudem, façam laboratório. Seus clientes não são ratos de laboratório, pelo amor de Deus. Eles pagam para ter um bom acesso, algo com qualidade, algo filé, top, como a gente diz lá no Rio. Então, se você quer testar, faça um laboratório. GNS3 está aí para isso. Esse cara que criou o GNS3 tinha que receber o Prêmio Nobel da Inteligência em Tecnologia, porque ele é o cara. Então, usem o software, usem as ferramentas disponíveis para teste e não façam teste na sua rede. Só 2 considerações. Para quem já tem o SPF em V4 hoje, talvez a única mudança significativa na questão de configuração,
e não se referindo aos benefícios que o protocolo V6 traz, né, com ele, mas a nível de configuração, é que a aba Network lá ela não existe quando tu vai, né, configurar o SPF V3. Né? Agora, no SPF V3, para IPv6, tu adiciona apenas a interface que vai falar o SPF. Né? Tu não precisa mais anunciar, né, as tuas redes lá em networks. Só passando rapidamente o script, nas 3 primeiras linhas eu estou adicionando o endereçamento nas interfaces, tanto a interface que vai se conectar com o host 1, quanto a que vai falar com a RB2, que é no caso a Ether 5, e também a interface de loopback. Nas 3 linhas subsequentes, eu levanto o protocolo SPF, adicionando as 3 interfaces previamente configuradas na área backbone, que é uma área que foi criada para o teste. E nas últimas 3 linhas, o que eu faço? Eu redistribuo as rotas conectadas, tá? Redistribuo as rotas estáticas e, na última, eu vou lá e coloco um router ID para o meu roteador, que é um endereçamento de 32 bits, muito semelhante a um IPv4, mas não necessariamente precisa ser o IPv4, ele só tem uma representação semelhante. Perfeito. Depois a gente tem os scripts, né, das outras RBs, a gente colocou mais a nível de documentação mesmo, para quem, né, quiser depois, com os testes, né, de um para o outro, quem quiser depois simular em um cenário básico. Fora isso, a gente preparou um cenário aqui, somente para vocês terem a visualização mesmo de ele rodando. Tá? É um cenário... Deixa eu sair do... Se eu consigo ajustar ele aqui. Não. É um cenário com, basicamente, 4 microtics, onde a gente tem o endereçamento ali, conforme a legenda. Geralmente, nas interligações, né, ponto a ponto, eu prefiro utilizar um barramento /126, ao invés de utilizar o 64, porque isso aí, nesses links, tu vai fazer uma configuração manual e tu não vai utilizar um advertise. Enfim, não faz muito sentido tu utilizar um /64 e desperdiçar uma quantidade gigantesca de endereços aí em um link ponto a ponto. Até porque, né, geralmente se utiliza o /64 porque todas as ferramentas de autoconfiguração foram feitas para funcionar com o /64. No link ponto a ponto não tem essa necessidade, então não tem por que a gente colocar um /64 num link ponto a ponto, apesar da abundância de IP que a gente ainda tem. Né? Então, foi configurado, né, os endereços. Esse cenário aqui não tem nada de V4, somente V6. Eu vou só abrir o segundo. Então, vou pegar aqui desse MikroTik 2, que é esse que está no meio ali, e vou levantar um ping para o endereço de loopback lá do MK4, que é o cara que está lá em cima. Ele está lá embaixo, ó. 2001, DB8 e o branco não dá para ver não. Acho que é isso. É isso aí. Então, a gente tem resposta tranquilo dele, né, pingando lá de baixo na loopback lá de cima. Eu vou somente dar um
um trace aqui, só para a gente ver por qual dos dois caminhos, né, ele está... Acho que é Tool Trace Route. É isso aí mesmo. Então, o primeiro salto dele está se dando através do endereço com final A. A gente vai ver aqui no cenário quem é ele. Vamos ver. É o MK1, né? Então, o pacote está vindo do MK2, fazendo sentido do MK1, subindo para o MK4. Então, eu vou abrir um ping para ele e vou derrubar essa interface 0 desse MK1 para a gente ver o tempo que ele vira para o caminho que ele tem como redundância, ou como alternativa, né? Então, eu vou deixar o ping rodando aqui. E vou lá no MK1. E vou desabilitar aquela interface. A gente perdeu apenas um pacote e ele já virou para o caminho alternativo. Agora, se a gente der um trace route novamente, a gente vai ver que ele não vai mais pelo A e agora sim pelo F. Esse cenário foi para mostrar mesmo para vocês aí um cenário um pouco mais completo e funcional. Importante sempre lembrar que, exceto se tu centraliza a tua autenticação na borda, né, e tu vai entregar a pilha dupla para o teu cliente, tu vai ter que ter algum tipo de roteamento também em IPv6. Se tu tem uma rede OSPF em V4, se faz necessário tu também ter uma rede, né, OSPF em IPv6. Tá. Tudo bem. Alguma dúvida de vocês, pessoal? Temos um espacinho aberto aí para dúvidas, sem comer muito tempo do próximo apresentador. Boa tarde, rapaz. Boa tarde. A questão ali do Router ID, como você falou, que pode ser qualquer número parecido com o IPv4, quem já está usando no OSPF V4, o loopback ali como Router ID, por exemplo, posso setar o mesmo Router ID no OSPF V3? Pode, sem problema Não algum. vai ter nenhum tipo de Sem incompatibilidade, porque não. rolam separados, né? São dois protocolos separados, exatamente. Legal. Só lembrar e aproveitar para parabenizar o nosso palestrante aqui da tarde, que está de aniversário hoje. Parabéns. Obrigado, meu velho. Ricardo aí, também um cliente nosso, grande parceiro. É importante lembrar só essa questão do Router ID, porque apesar dele ter o mesmo formato de um endereço V4, ele não é um IP, né? Ele é um endereço de 32, que tem o mesmo formato, mas não é um endereço. Boa tarde. Uma dúvida só, no SPF V3, ele tem nativo um local address. Alguma especificação ou por algum motivo
especial vocês usaram IP entre as vizinhanças ali? Na verdade, assim, sempre que tu tem um endereço link local, né? Tu tem um endereço link local lá para cada interface que é gerado automaticamente, né? E ainda que tu tenha um endereço que seja globalmente roteável, configurado numa interface, a comunicação de host a host, né, de um para o outro, sempre vai se dar através desse endereço, né, de link local. Então, para a gente conseguir rotear e ter o OSPF realmente funcionando em cima daquilo ali, a gente precisa de algum outro endereço, né? Porque esse endereço dele ele vai conseguir comunicação só da interface que está diretamente conectada a ele, né? Esse endereço que é gerado automaticamente, tu não consegue rotear ele. Ele é um endereço que não é roteável. Ele é um endereço apenas link local, de uma interface para outra. Mais alguém? Boa tarde, sou Luiz. Eu fiz alguns laboratórios com IPv6 e, no meu caso, eu não consegui anunciar a barra 128. Eu identifiquei que existe um bug e vi que vocês estão anunciando no laboratório de vocês aí as rotas conectadas. E eu acho que só por isso que conseguiu anunciar o loopback. A pergunta é, se vocês desativarem as rotas conectadas, o loopback vai ser anunciado? Vocês detectaram também esse problema? Eu, na verdade, tenho duas alternativas, não sei te afirmar com certeza. Mas, provavelmente, se tu colocou a interface loopback lá, como ela, sendo participante do teu SPF, ele vai anunciar, senão não. Posso te confirmar, não tenho certeza, mas é a lógica dele. Nesse cenário ali, a loopback foi inserida lá como uma interface participante do SPF. A gente pode testar depois ali no cenário, a gente vê certinho. Mais alguém, pessoal? Alguma dúvida? Tá tranquilo? Mais alguma dúvida, pessoal? Não? Então tá tranquilo. Muito Então, obrigado. A gente agradece o tempo de vocês aí. E até uma próxima oportunidade.